Então nós agimos frequentemente ou como bárbaros ou como ignorantes com relação. Talvez o grande problema contemporâneo seja de ordem política e educacional, não de ordem midiática, em parte. Hoje nós temos uma quantidade muito grande de informação, o que é atordoante, né? Nós não estamos educados para celular, para iPhone, para iPad. Eu acho que vem uma nova configuração, mas antes a gente vai passar por um mau pedaço. Quais efeitos a internet tem na sociedade, especialmente na mídia, e o que ela alterou nas relações sociais? A questão é em torno justamente da mídia ou das mídias. O McLuhan já havia enfatizado que o meio é a mensagem, né? Ou seja, toda vez que se muda uma tecnologia de comunicação, ou que surgem novas tecnologias de comunicação, a comunicação se altera, porque ela gera novos meios, que são outros meios, e assim vai. A comunicação depende do meio, já que ela é, de certa maneira, o próprio meio. Então, quando se tem uma arma tão poderosa quanto em o sistema eletrônico, né, um sistema que tem como base a eletricidade e a velocidade da eletricidade, e aí entra toda a computação, entra a teoria da informação, entra a cibernética, e a possibilidade de formação disso em rede, e o surgimento da internet, isso alterou profundamente as relações de comunicação. Ou seja, agora ficou muito mais, não só muito mais rápido, mas também se atinge com muito mais velocidade um número muito maior de pessoas. Então, se você compara, por exemplo, a velocidade do livro, a leitura do livro, a expansão do livro, ele era muito... É uma mídia muito poderosa, mas muito lenta se comparada às mídias eletrônicas. Imagina, por exemplo, a gente tem um telefonema internacional e uma carta, né? Você vê o tempo que uma carta leva para ser escrita, ser enviada, chegar ao destino, depois ela volta, tem um intervalo muito grande. A eletricidade, já que estamos mexendo com algo próximo à velocidade da luz, né, você tem uma instantaneidade muito grande. Então as relações temporais mudaram, as relações de presença mudaram, as relações de sincronicidade mudaram. Há uma recuperação em uma outra ordem do modelo das sociedades primitivas orais. Aquelas sociedades de pouca gente, mais tribais ou de pequenas vilas, em que todos se conheciam e tinham uma relação mais direta. A internet está possibilitando isso, mas por uma via virtual, não diretamente presencial, ou de uma presencialidade virtual que está ficando também cada vez mais complexa. Então, a mudança básica que ela traz é esse poder de disseminação da informação, de link entre as pessoas, de instantaneidade e de recuperação de uma coisa que era típico das sociedades primitivas, que era uma relação de presença muito mais direta. Você fala com uma pessoa pelo Skype nos Estados Unidos, por exemplo, como se estivesse quase presente, né? Quase como se fosse na hora. E isso deve melhorar muito mais. Eu suponho que em breve nós teremos essa presença em holograma, em 3 dimensões, na nossa frente. Então, quase que não vai fazer muita diferença o lugar onde a pessoa esteja de fato. Então, eu acho que isso é um dos aspectos assim, mais marcantes dessa comunicação. Eu noto nas conversas com vocês que vocês têm preocupação de saber se isso é bom ou se é mal. A tecnologia em si é só tecnologia, ela é uma ferramenta. É o uso que vai se fazer dela e que vai determinar o seu efeito social, que pode ser benéfico ou maléfico, e esse benéfico ou maléfico pode ser benéfico agora e maléfico depois, e vice-versa. Então não existe uma antecedência com relação à tecnologia que você possa dizer é assim
e ficará permanentemente assim. Eu sempre cito o caso do avião, que normalmente é pensado como meio de transporte, mas é isso não quando alguém entende que aquilo é uma bomba. Como isso atinge o jornalismo de hoje? Fica na mesma linha de raciocínio. O jornalismo, quer dizer, o jornalismo, vamos chamar assim, de clássico, ele é uma expressão da chamada tecnologia da escrita. Ele é alfabético, ele supõe página, ele supunha um escritor, redator, uma impressão, uma circulação do material por distribuição através dos pontos de circulação, mas que implica uma materialidade concreta mesmo do material. É muito parecido com livro, embora fosse uma espécie assim, de livro diário, daí o nome jornal. Então, o que acontece? O jornal também era lido mais devagar, mais digerido, por mais que houvesse uma certa pressa da informação, havia inclusive épocas em que havia 2 jornais no mesmo dia, de manhã e de tarde. Mesmo assim, havia um tempo, né? O que está acontecendo? O jornal está se tornando, ele também, um objeto da sociedade da informação. Os jornais, por mais que sejam escritos e pareçam páginas, eles de fato são bits de informação e o meio, a mídia, é elétrica, né, eletrônica. Isso desconfigura muito a característica temporal do jornal. Num certo sentido, dá para fazer não sei quantos jornais por dia, assim, em sucessão. Você pode mudar rapidamente a primeira página do jornal, uma notícia, tira uma, colocar outra, corrigir quase em tempo real a informação apresentada, né? Então existe uma labilidade maior do jornalismo eletrônico, né? Agora tem um outro problema com relação a isso, que eu acho que a pergunta de vocês passa por aí, que é uma preocupação de ordem profissional mesmo com isso. Quer dizer, fica parecendo que é um determinado modelo, não é que ele vai desaparecer, mas ele encurta, ele perde a hegemonia e uma outra mídia vai surgir no lugar. Então, o jornalismo é um dos que está mais atingido por essa nova tecnologia, porque uma outra mídia jornalística começa a surgir no lugar. Ela não está bem desenhada ainda. A gente está num período de passagem. Mas certamente que ela não vai ser semelhante ao jornalismo antigo. Da mesma maneira como o e-book, ele não vai ser semelhante ao livro anterior. Isso muda a relação com o leitor, muda a relação de compra, muda a relação de mercado, muda a relação de circulação, muda a relação de acesso da informação. Você vai ler numa tela, num computador, num iPad e não vai ler numa folha grande. Isso interfere na ordem do mercado, na produção de papel, nos tipos de empregados, no setting jornalístico propriamente dito, de quem faz aquilo, de quem prepara. Então tem uma rede toda em torno disso que também é atingida, né? Mas eu sempre alerto, estamos num momento de passagem. Tem um e tem outro. Este novo está mimetizando o antigo ainda, assim como o computador mimetizou durante um certo tempo a máquina de escrever. Então, durante algum tempo, a gente vai ficar numa certa hesitação, até que em dado momento um determinado modelo novo se instala. E quando ele se instala, ele já é uma outra coisa. Ele supõe até um outro tipo de jornalismo e outro tipo de jornalista, que não vai ter uma relação muito ou apenas textual com o jornal, com a notícia, mas que vai precisar de utilização de recursos mais amplos na produção desse mesmo jornal.